Ali nas técnicas, Sônia, eu gostaria de... Nas técnicas? Nas técnicas. Sim. Eu gostaria de perguntar duas adianta. Sim. Na página 9, lá em cima, ó, tá? Sim. A técnica do além. Ah, eu também. Tá. E depois a técnica da interconexão com o comparador. Uhum. Sim. Essas duas técnicas foram trabalhadas no laboratório de autopesquisa. Temos inclusive material, tá? Sobre a técnica do além e a técnica. O que dá a ideia? É além disso, existe isso. Sim. Não é além no sentido de extrafísica. Então, digamos assim, pense em um comportamento qualquer que vocês gostariam de mudar. Agressividade. Agressividade. Além da agressividade, o que existe? É pacificação. O pacifismo. Eles constroem a técnica. É a sua superação, tem a ver com a sua especialidade, né? Inclusive, autossuperação. É uma técnica que talvez possa ser útil aí, Alana, para o teu trabalho. Essa técnica do além. Né? Então, além, por exemplo, que eu estou pesquisando a autoimagem, além da autoimagem, o que você colocaria? Seria, além da autoimagem, é colocar a realidade. A realidade. Ou, além da autoimagem, o discernimento. Então, eu não fico preso na imagem que eu tenho de mim e vou caminhar para melhorar meus julgamentos, as minhas decisões. Todas elas são técnicas, na verdade, simples, mas elas costumam nos trazer bons insights. A da interconexão com os amparadores também trabalhamos e lemos com vocês, ela segue uma série de etapas. Eu posso retomar depois de trazer para vocês de novo, né? Mas primeiro, vocês lembram, eu cheguei a dar, não lembro? Acho que você tem, né? Também eu dei essa interconexão. Foi uma aula, inclusive, que eu recebi, olha, não foi naquele dia, foi. Vocês lembram que teve uma sincronicidade multidimensional? Que nós obtemos aquela expressão sursum consciência, que tinha a ver com consciências bem evoluídas. Na quarta seguinte, porque na anterior. Não foi só uma, foram 3? Foram, exatamente. Exatamente. E teve muita repercussão, muita reurbanização extrafísica. Aí nós falamos sobre reurbanização e falamos dessa técnica da interconexão, que envolve uma série de etapas. A primeira começa exatamente com a sua percepção. Se a pessoa não tem nem ideia de eu tenho um amparador ou eu tenho um assediador comigo, é um pouco mais difícil. Então a ideia é que justamente ela fosse num crescendo, primeiro observando o máximo que ela possa na hora e pensar, agora eu tenho amparo. Vocês podem fazer isso agora. Agora eu tenho comigo algum amparador me auxiliando. No campo tem amparadores. O que eu percebo? Que sinal eu tenho? Você falou de sentir a dimenéria. Isso é uma característica de campo amparado. Quanto mais dimenéria ele fica. Entende? Os alcances do que nós estamos falando, como é que está para cada um? Vocês estão compreendendo? Agora há pouco a dona Lídia veio me dizer, estou gostando. Tá? Então ela está aproveitando. Então veja, cada um de vocês avalie isso. Quanto melhor for o insight, a compreensão, vê quantas perguntas você já fez, mais amparo tem. Isso é uma característica de amparador. Ele vem potencializando tudo. A Atares potente, fortíssima, sempre vem com amparo. E ao mesmo tempo essa melhoria da compreensão de tudo. A nossa forma de raciocinar fica mais... Eu costumo brincar que fico muito mais inteligente, porque realmente os insights são maiores. A leitura energética também na relação com as pessoas, a gente pode treinar, né? A gente pode. Concentrar mais e perceber cada contato que a gente faz. Sim. E aos poucos a gente vai pegando o traquejo também, mesmo sem ter a clarividência, né? Sim, para não limitar que a clarividência é necessária. Ela é importante? Sim, mas não necessariamente para mim ter meus sinais, que até o dia eu estou dando bastante material para ela está estudando os diferentes circuitos todos que podemos trabalhar, né, para desenvolver os sinais energéticos e parapsíquicos, mas não necessariamente tem que ser a clarividência. Tem uma série de sinais e eles são prioritários, que talvez vocês já até tenham e não tenham notado que tem esses sinais. Eles aparecem e vocês já não perceberam.
né? Mas a próxima quarta eu posso trazer para nós debatermos em detalhes aí as etapas É interessante que o que tu tinhas falado anteriormente, quando eu perguntei sobre DNA, né, tem a técnica aqui, ó, a técnica do modelo para condicionado da mudança para DNA. É exatamente. Tá? Então, para nós modificarmos tudo que foi, é a forma. Lembra que nós chegamos a estudar os modelos para condicionados, que estava na época presente? Sim. Professora, por exemplo, assim, ó, eu não sei se isso seria uma sinalética, claro que eu é que tenho que dizer se é ou se não é, mas, por exemplo, assim, o amparo, eu sempre sinto de um lado. Isso é uma sinalética. Sim, para mim também é. De um lado, o amparo Pois é, porque eu comum fico na isso. dúvida se O amparo seria... chegar para um lado e o assistidor pelo outro. Tá, porque aí eu comecei a pensar se isso seria a identificação de determinado amparador. Pode E até não- ser, mas é comum, tá? Dos amparadores chegarem sempre pelo mesmo lado. Tá. Tanto que nós, quando participávamos do curso CP2 e tudo mais, que a gente até tem programado, não sei se vamos conseguir fazer esse ano, mas nós temos isso programado algo similar, tinha um lado onde todas as pessoas eram assistidas e o outro lado as pessoas já estavam assistindo, exatamente por causa disso. Que o padre chegava todo para aquele lado e as outras daquele lado não assistiam. Leva em conta, sim, tem a ver. Sônia, e tem a ver, digamos assim, morfopensene sendo, digamos assim, Sim. interiorizados através de um ouvido? Sim, tem. Tem a ver, sim. Direito. Tem tudo a ver, né? Tem a ver. Então, é auto-observação, tá? Como o Ricardo está sugerindo, né? Observar, fazer o trabalho energético e se auto-observar. Que os sinais vão aparecer, vocês podem trazer, debater, até que vocês tenham um conjunto de sinais para poder avaliar isso. Isso, pelo menos, para ter ideia, agora eu estou amparado e agora não estou, é fundamental. Agora, eles falavam, né? Veja 1.10 tem a ver com o que estávamos conversando, né? A missão de crítica somente deve ocorrer após aprofundar o rapport com a preceptoria extrafísica. Então, se começa um trabalho, a preceptoria extrafísica vem calçar aquele trabalho. Quanto maior, não é por você, e sim pelo tema que você está abordando, maior é o amparo. Tá? Sempre é assim, em função do alcance do que está sendo falado, do que está sendo abordado. Na 10ª, de baixo para cima, a dificuldade de demonstrar fragilidade. Ela começa por uma associação equivocada. A pessoa acha que não demonstrando fragilidade ela é forte. E é o contrário. Quem é forte que vai demonstrar sua fragilidade. Ele nem conseguiu encarar ainda. Ele está num nível tal de fragilidade que ainda não consegue nem olhar. Tá? Outro aspecto que influi nisso, há pouco falávamos que as consciências masculinas têm mais dificuldade. Vidas passadas com predomínio masculino pode trazer isso também. A pessoa está habituada. Eu acho que eu trouxe isso, que eu devo ter muitas vidas masculino, porque agora veio para todo mundo ver que eu estou numa fragilidade com a coluna, porque eu sempre tive isso. E pode ser assim, que a minha mãe, uma dorzinha na unha, ela se queixava, e a minha sogra também. E eu pensava assim, eu não vou fazer como elas. Mas isso eu já trago também de outras vezes, não é só por causa delas. Sim. Então, para uma pessoa saber que eu tenho alguma coisa, tem que estar tão na cara como está hoje. Senão ninguém sabia de nada. Ok, é o escondimento, né? E, na verdade, o processo não é esse. Tem que encarar e falar mesmo para poder realmente, aí a pessoa vai ficar forte. E agora eu estou me sentindo muito melhor, que agora todo mundo está sabendo, eu estou igual a todo mundo. Viu só? Não põe nem energia fora, né? Porque gasta energia para manter uma imagem real. É verdade, Põe energia fora, para quê? Para demonstrar algo que não existe, porque a pessoa achou que é bom manter aquela aparência. Eu acho que eu Ou porque vão dar... criança já penso. É bobagem, ou porque acho que vai dar mais valor, enfim, seja a associação equivocada, né, que nós fizemos aí, sem dúvida. E mais embaixo, Sônia, a superação do domínio do segundo cérebro. Bem, estamos escrevendo um novo livro sobre os 5 cérebros e a relação com o pensamento, os 5 cérebros, tá? O quinto cérebro praticamente não existe. A medicina convencional não fala no cerebelo como um quinto cérebro. Mas pela importância, pela localização, nós achamos até que sim. Mas, enfim, voltando à pergunta da colega. Então, o segundo cérebro é o cérebro abdominal,
que tem uma rede enorme, tá, de neurônios e de sinapses e tudo mais, e que não era até pouco tempo considerado, agora já é, a medicina já fala de segundo cérebro. Nós até já temos nesse livro mesmo que nós vamos lançar aí também sobre a nova edição de como aprendendo a lidar com a morte de forma saudável, já falamos um pouco mais no livro do macrosoma. Também nós temos aqui um aspecto somente em relação, acho que vale a pena, pode ser alguém que vá nos ouvir e que possa querer saber mais. Nós abordamos uma parte só sobre os cérebros e vocês vão encontrar, desde a página 87, o primeiro cérebro, o segundo cérebro, que está na página 91, o terceiro e o quarto cérebro, que pelo que está aqui para nós o prioritário é o quarto cérebro, sem dúvida nenhuma. Um ilustre desconhecido para a maioria da humanidade, que é o paracérebro, ou extracérebro, que não é orgânico e que é o único que vocês vão levar para a próxima vida. Veja o paradoxo, e ninguém estuda. O resto tudo desaparece, mas o paracérebro vai continuar. Só isso para mim, desde que eu ouvi a palavra paracérebro, me chamou muita atenção e eu comecei a estudar, e quanto mais estudo, mais vejo que pouco sei. Tá? Mas continuo estudando. Porque, de fato, é importantíssimo. Se é ele que orienta tudo, lá está toda a nossa história, lá está o nosso para-DNA, todas as CRS que já tivemos, tudo que já fizemos. Tá? Então, vale a pena ser estudado. Bem, retomando o segundo cérebro. O segundo cérebro, e como colocamos, é também chamado de abdominal, porque fica na área abdominal mesmo. Tá? Ele sofre influência das emoções. Tá? Então, a pessoa que ainda é dominada por emoções, quem está comandando é o segundo cérebro, não é o encefálico, que é considerado primeiro, ou cerebral. Não é este cérebro que está aqui, e sim o cérebro que está no abdômen, e que ele é importantíssimo, tem conexões prioritárias, tá? E pode interferir muito, inclusive, no encefálico. Tá? Então, vale a pena de ser estudado. Quem não tem o livro aqui fazer marketing, compre o livro do macrosoma. Tem bastante coisa ali, vai facilitar. Tá? E a sua pergunta se referia exatamente ao domínio, né? Superação do domínio. À superação do domínio. Como é que eu vou superar o domínio do segundo cérebro? É o caminho da conquista da lucidez das emoções. Não tem maneira. Até colocamos no outro livro ali umas... Estou falando muito de livro, né? Bastante. Tudo bem, certo? Devemos falar, né? Colocamos 50 definições de autopesquisa que respondem à sua pergunta. Minha sugestão, procure ler essas 50 definições do que é autopesquisa, que elas se direcionam para dominar as emoções. Esse é o objetivo, tá? Ali como definições, está disponível, posso dar para vocês lerem, não tem problema nenhum, embora seja um documento interno, eu sei que todos vocês estão usando internamente mesmo, né? Para estudo e pesquisa. Então, conhecer as emoções, em vez de ter medo das emoções, é essencial. Precisamos conhecê-las, e se conhecemos, elas vão sendo trabalhadas, elas não vão interferir mais. Conhecer as emoções ou limpar os medos? Os próprios medos, a árvore de medos, a tanatofobia, o medo da morte, é um equívoco. Ninguém vai sentir dor com a morte. Eu espero que, claro, quem está me ouvindo, a dor é somática. Quando morremos, nós saímos do corpo, então a consciência está em outro veículo, que na verdade não teria dor, porque ele não tem os órgãos, toda a fisiologia biológica. Então, tanto medo, as pessoas têm muito medo da dor por causa disso. Não vai acontecer isso. Tá? Quanto mais vocês estudarem sobre a morte, a dessoma, melhor será quando chegar o momento que todos nós passaremos por isso. Não tem como. Mas vamos procurar passar da forma mais lúcida que possamos. Tá? Assistindo, até se possível, sendo assistido, mas também assistindo, mesmo na hora da dessoma é possível assistir. Mortes trágicas, mortes, digamos assim, que foram difíceis em outras vidas, tem relação com o problema de acessar a multidimensionalidade, de ter projeções lúcidas? Pode ter ficado, eu estava falando do paracondicionamento, pode ter ficado uma marca tão difícil que emocionalmente a pessoa não quer chegar e reviver aquela situação. E não tem jeito, inclusive nem a retrocognição, que a cognição que vem aconteceu no passado, nem a paralidade às vezes proporciona uma retro, porque a pessoa não está preparada. Tá, então precisa estudar e precisa
o equilíbrio emocional. Sim. Para que o próprio amparo possa auxiliar e dizer, bom, Marta já está com condições de obter mais informações e você ir tendo pouco a pouco mais retrocognições para compreender melhor. Isso é válido para todos nós. O amparador ele vai colocar na medida exata do que é possível a consciência, né, o consciente, entender. Sônia, quando eu estou com as emoções equilibradas, reflete nos intestinos, no Senhor do Céu. Sim, exatamente. Exatamente. Reflete na área intestinal. Eu já sei, assim, trancou o intestino todo desequilibrado. Vamos E outra coisa, ela está trazendo algo bem importante. A chamada constipação tem emoção trancada. Tá? A pessoa que tem esse problema terá que olhar, porque ela engoliu alguma coisa, não conseguiu falar. Ela vai afetar a parte intestinal. Assim como a dificuldade de... Também. Vai a fisiologia normal de eliminação de fezes, tudo isso influi. A parte emocional tem a ver com esse fator agora, também. Agora, com essa dor, eu consegui trancar os intestinos de uma maneira que eu estava normal. Pois é. Tem alguma coisa ainda bem trancada lá, que eu não estou aceitando, alguma coisa assim. Ou me cobrando, talvez, né? Sim. Então, dominar é exatamente ficar pós-doutor das nossas emoções, sem negá-las, sem dar mérito, sem achar ruim, nada disso. Mas poder fazer crescer aí nesse sentido, evoluir nesse sentido. Tínhamos feito um desafio também de vocês abordarem ou analisarem os tipos de homo, né? Claro, todos eles estão dentro da escala de Homo sapiens autopesquisito, quer dizer, um Homo sapiens que já faz autopesquisa, na página 12. Tá? Então, mas avaliem, porque talvez vocês já comecem a ter, ou já tenham, algum desses trafores, para vocês marcarem, ou até depois para fazerem algum verbete em relação a isso. Nós sempre sugerimos que as pessoas comecem fazendo verbete sobre trafares, e trafais para depois chegar em trafores. Por quê? Porque é o que ela está mudando, está potencializando os traços fortes. Então, quem já escreveu exatamente sobre um traço faltante ou sobre um trafar, para depois chegar e escrever sobre um trafor, que também é importante escrever, mas vai qualificar o trafor se conseguir fazer esse requisito anterior. Aqui já são, então, pesquisadores que já evidenciam, né, trafores. Sônia, por que no 18 só está Homo sapiens críticos? Eu ia perguntar. Boa pergunta, né? Por que será, né? Tá faltando. Ah, tá. O autopesquisito igual aos outros. Tá? Veja só, ficou no críticos. É onde há mais dificuldade, né? E é talvez o que seja mais frequente durante o dia. Vocês já pararam para pensar quantas avaliações vocês fazem durante o dia de pessoas e de vocês? Sim, Ana. Ele já é autopesquisológico, já é. Aí tudo bem. O 8 também não tem o autopesquisito antes, mas ele já é auto... Ah, porque tá autopesquisológicos, né? Repetir. É. Eu fico na dúvida. Talvez seria o caso para seguir a linha de repetir, né? Eu também concordo. Achei interessante botar. Acho que sim. E nem tínhamos visto isso. Autopesquisológicos. Veja que nós começamos com o acolhedor e o afetivo. É a base do resto. Sem isso. Tá? E o altruísticos? Pois é, se não tiver acolhimento e efetividade, não tem altruísmo. Esse que é o dado, entende? Pode ter até algum auxílio, mas não no nível do altruísmo, porque o altruísmo ele exige mais da consciência, exige no sentido de ela já conquistou, na verdade, a possibilidade de oferecer sem esperar absolutamente nada. Essa dificuldade do altruísmo é nada. Então vale a pena trabalhar muito com acolhimento e com afetividade, principalmente consigo próprio. Que parece que é onde mais falta, eu acolher a mim mesmo e ter afeto por mim mesmo. Viu, Jean? Gostar de mim, me valorizar. Seria melhor fazer um verbete consciência autoacolhedora ou consciência acolhedora?
Como nós estamos dentro de uma autopesquisopédia, nós estamos colocando auto para enfatizar que de fato foi uma pesquisa de si próprio. Porque eu já vi casos de verbetes onde a pessoa fala, mas ela fala de tudo menos de si mesma. Tá? Mas assim, se eu colocar consciência autoacolhedora, em determinado momento do verbete eu vou ter que abordar a consciência acolhedora com os outros também, né? Porque de cabo a rabo o verbete assim, só do autoacolhimento, será que tem não invalida o foco, o mater pensene é autoacolhimento. Eu preciso disso para chegar lá, não tem problema nenhum. Você poderá falar de heteroacolhimento no verbete de autoacolhimento. Ele não é exclusivo, ele é requisito. Só. Sim, requisito. Mas não é exclusivo. E aí entra como outra falda aí, um verbete trafalista, no caso. O que você quer dizer? Se não existe o hétero? No meu caso, se eu for fazer sobre autoacolhimento, ele entraria como ele entra, não, ele não é. O autoacolhimento, ele não é trafal. Tá? Mas no meu caso Pois sim, pois é, você não tem. Aí nós teríamos que ver como é que nós faríamos nesse caso, tá? Porque se eu vou escrever, só se você pode, você até pode fazer assim, sim. Escrever sobre o autoacolhimento como trafal. Pois é, pode. eu tinha pensado nisso. Até pode. Nós havíamos pensado os traforísticos, que o caso acolhimento é, mas como trafores, tá? Por quê? Para você exemplificar o que você está escrevendo. No meu ponto de vista, tá, Ricardo, seria melhor você pôr um trafor que você tem, aqui desses, que você considere aqui dentro, o outro, e escrever sobre o trafor que você já tem, tá? E considerar em um trafar a falta do acolhimento. Tá? Não ficou claro? Ficou. Tá? Aí teria que começar com calma depois. Tá? Eu acho melhor porque nós queremos de alguma forma escrever aquilo que, já que é um trafor, que nós exemplificamos. E o acolhimento, o autoacolhimento é um trafor. Tá? Poderia ser como trafor, até poderia. Mas talvez, não sei se a aprendizagem é maior nesse sentido, ou usar o trafor que já tem, escrever sobre ele, tá? E depois então você fazer qual é o trafal ou trafar que impede o acolhimento e aproveitar no outro verbete. Aí você fala do trafar específico que está impedindo o acolhimento, entende? Ou impedindo, ou até sendo trafar mesmo, tá? Sônia, quando a pessoa então não se autoacolhe, ela não acolhe os outros. Não. Pois é, mas eu fico assim, ó, que o Ricardo está sempre falando que ele não acolhe. É das pessoas que eu sinto aqui mais acolhedora, sempre que eu entro em contato com ele está sempre de boa vontade. Então, eu acho que ele faz mais o que é, na realidade, esse autoacolhimento. Eu penso que você está avaliando um viés do acolhimento, que o colega exemplifica. Autoacolhimento. Imaginem que os trafores são uma circunferência de 360 graus. Tá? Ele tem uma fatia do acolhimento. No caso, sem dúvida nenhuma, ele evidencia. Mas o autoacolhimento, eu concordo com o colega que ele ainda não tem. Mas não tem nenhum viés também? Tem que ter. Pois é, o que acabamos de dizer, tem um viés. Para ele tem para o outro também. Tem para o outro também. E aí vai indo, daqui a pouco passou dos 50% e começa a aparecer. Aí começa a aparecer mesmo que a pessoa tenha acolhimento. Okay? Sônia, dentro da classificação do Zoom aqui, eu sei que existe um livro sobre, mas eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre Homo sapiens autopesquisador, Reurbanizado, tá. Reurbanizado, aqui é o 45. 45, tá. Veja, a reurbanização extrafísica, sem dúvida, ela é uma aceleradora da evolução. Né? Temos o exemplo, né, que quem patrocina, iniciou esse processo, do próprio Sirenão reurbanizador, que hoje está bem na frente, penso que praticamente chegando à consciência livre. Tá? O que é necessário para alguém ser um reurbanizador ou ser um mini reurbanizador? Primeiro, querer fazer assistência. Ele busca isso com sinceridade. E segundo, não interferir na assistência. Esse é o segundo aspecto que é o mais difícil. Porque as pessoas querem fazer assistência, mas interferem na assistência.
Então, por exemplo, você participar de uma equipe onde alguém vai ser resgatado é um trabalho de reurbanização. Mas se o ego da consciência entrar, ela vai atrapalhar a reurbanização. Tá? Então, ela tem que estar disponível 100% para esse amparador que está patrocinando a reurbanização extrafísica. Mas o segundo ponto é que seja o mais difícil. O ego da consciência não pode entrar. É a disponibilidade assistencial no que puder. Um aspecto que eu vejo que as pessoas ficam bastante intranquilas é ter a lucidez do que aconteceu. Às vezes a pessoa fez um trabalho assistencial, ela não consegue lembrar, mas ela estava assistindo naquela ocasião. Isso está na FEP, ficou na ficha evolutiva. Por quê? Porque ela não tinha condições de lembrar. Se ela lembrasse, ela poderia desequilibrar. Então assistiu sem a rememoração. Quando está dormindo, então. Que vai... Não, ela vai, mas ela não relembra. Sim, o que então fez. O corpo físico está dormindo e a pessoa. Sim, o corpo físico está sempre dormindo, a consciência saiu igual. A reurbanização está sempre dormindo. Não, normalmente sim, mas não sempre. Normalmente sim, porque a pessoa pode estar fazendo reurbanizações em N níveis. Por exemplo, vamos supor que chegue uma consciência aqui para ser assistida e a consciência do centro auxilie na reurbanização e a consciência foi levada. Já houve uma reurbanização, certo? Ela foi levada já para ser assistida. Isso aqui na escola é até bem frequente. A TENEP seria quase, comparando com religiões, a oração que fazem para as pessoas em geral? Não, nada a ver com a oração. Nada a ver. O tenepsista não depende de nada. Quem está rezando depende para quem ele está rezando. Ele está acreditando em algo. Sim. Acreditar é uma droga. O ideal é saber mesmo, compreender quem está junto. Entende? Não tem por que criar um santo. Todos nós evoluímos. Entende? É que convém. A religião, ela traz subjugação. Ela traz dependência. Tu já viu alguém rezando que não esteja pedindo algo? Ela sempre estará pedindo. Em TENEPS não se pede nada, se oferece. Não, só se oferece. Sempre. Entende? Não, mas tem muita gente que faz oração pelos outros. Mesmo assim, ele está pedindo? Igual. Ele está pedindo igual, do mesmo jeito. Estou pedindo para mim, ou para um pai, para um amigo, fala que estou pedindo igual. Sim. É o eterno pedinte. Então ele precisa, aprender a oferecer, a trabalhar com suas energias e assistir as pessoas sem necessidade de rezar para uma estátua. Tá? É uma lástima, mas algumas pessoas, tudo bem, nós respeitamos, mas não é necessário isso. A pessoa pode evoluir muito mais, assistir mais os seus próprios familiares, inclusive, sem a necessidade da reza. Não é preciso ser, os escolhidos vão para o céu. Engano, não tem nada a ver isso. Então, existe o inferno. Engano, não existe inferno nenhum. Se é que podemos dizer, aqui estamos compartilhando todo dia com consciências equilibradas ou desequilibradas. Existe muita coisa criada que na época era interessante, era conveniente, vai manipular a cabeça das pessoas. Tu põe medo em alguém, como o dízimo, que é o maior absurdo. Você tem que dar dinheiro para senão sua família... Eu tive alunos do Rio de Janeiro que chegavam para mim, eu não tenho o que comer em casa, eu tenho que dar o dinheiro para a igreja, senão minha mãe morre, meu pai morre. Eu digo, não está errado, não é nada disso. Não tenha medo, entende? Porque as pessoas tinham medo. Se não desse o dízimo, ia acontecer alguma desgraça na família. Não é real isso, entende? Então... Sônia, mas na TENEPS, assim, a gente assiste só quem está, que já perdeu o corpo físico na astrofísica? Não. E com frequência chegam colegas evolutivos para serem assistidos, projetados. E com o tempo a TENEPS, já vou te ver, com o tempo a TENEPS se especializa e você vai ver que vai chegar a um padrão. Por exemplo, só consciências que dessomaram há pouco, que morreram há pouco, você vai assistir. Só consciências desse tipo. Só antigos cientistas que precisam sair do materialismo. Só, entende? Depende do seu perfil e do tipo de consciência que vai assistir. Assim, as duas perguntas. Por exemplo, se é colocado um nome na TENEPS, é justamente para que ele receba o que precisa. É isso? Nesse sentido. Porque o tenepsista nem vai determinar nada, porque o senhor já estará... Sim. Está colocando. Coloca o nome ali, uma coisa que vai fazer. E outra coisa, por exemplo, uma consciência de soma.
uma dessoma, e é uma pessoa que levou, digamos, uma vida desregrada, enfim, que não colaborou com absolutamente nada. Evidentemente ela deve estar num bolsão ou tal. A TENEPS, ela tem, através da TENEPS, tem um acesso mais facilitado para chegar nesse bolsão? Tem, pode sim. Pode ter para auxiliar a consciência, sim. Que está, provavelmente sim. Às vezes até em vampirismo energético, pelo que ela fez, as companhias que ela atraiu. Sim, a TENEPS ela é um elemento facilitador, sem dúvida nenhuma, da assistência. Tá? Pode acontecer, sim. Há pouco mesmo temos uma colega que iniciou uma preceptoria que chegou acompanhada por a pessoa que tinha dessomado. Ela veio para a preceptoria e ela estava tendo efeitos e não entendia o que estava acontecendo com ela. Porque é comum numa dupla, quando um deles falece, o outro, se não tiver lucidez, interferir, mesmo gostando da pessoa, sem má fé, porque não conhece, não entende. Ainda mais em casos de acidente de percurso, como foi o caso. Entende? Mais complicado ainda. Então hoje, digamos, a pessoa dessoma num período que não era para dessomar, está com mais energia, essa coisa toda, né? Isso aí pode interferir, sim. Tudo bem, nós estamos concluindo aqui o nosso tempo. Obrigada aí pela presença de vocês, pela participação. Ficam convidados já ao próximo debate. Estudem e escrevam seus verbetes, que, olha, é outra ferramenta prioritária. A consciência, os colegas que já escreveram poderão dizer isso para vocês. O que nós aprendemos ao escrever o verbete, essa metodologia, ela é muito boa. Foi a Equipex que nos passou e ela facilita, principalmente, veja o tamanho da anamnese. Isso aqui foi dito, que está aqui, por todos os autopesquisadores, eu simplesmente copiei o que foi dito. Entende? É a quantidade de dados.